eu vou estar aqui explicando para vocês como é que funciona e como é que a gente calcula as pirâmides e quais os cálculos, possíveis cálculos nós podemos conseguir fazer em uma pirâmide, tá? Então vamos lá, uma definição bem clara de pirâmide é que chama-se de pirâmide um poliedro formado por todos os segmentos que unem um ponto dado, o vértice da pirâmide, com os pontos de um polígono, a base da pirâmide. Ou seja, considerando um polígono contido em um plano, a gente pode ter um polígono horizontal, né? Um ponto V localizado fora desse plano, que seria a ponta da nossa pirâmide, é uma reunião de todos os segmentos que tem uma extremidade em V e a outra ponta de qualquer outro polígono. O ponto V recebe o nome de vértice da pirâmide, que seria o ponto mais alto da nossa pirâmide. Ele são vários segmentos que se unem e a gente tem esse formato em V dessa pirâmide ao contrário, né? Então você tem a pirâmide que a gente tem mais a imagem clara de um triângulo, né? E você pode até ver que nesse pedaço aqui forma meio que um V ao contrário, sabe? Então por isso que a gente acaba chamando mais de questão de vértice. E a pirâmide ela é formada dessa forma. Então a base dela geralmente é um polígono regular, seja um quadrado, um triângulo, um hexágono, um pentágono, tá? Então vamos continuar aqui. Os elementos dessa pirâmide. A gente tem na pirâmide a nossa base, o nosso vértice, que é a nossa ponta mais alta dela, que está aqui escrito como V. A gente tem o centro da nossa pirâmide, ou seja, um ponto central dela. Às vezes esse ponto central pode variar de pirâmide para pirâmide, tá? Porque a gente tem o ponto central dela que vai até o centro da nossa base, da pirâmide, mas ela pode variar de lugar, porque tem pirâmides que não são retas, elas são oblíquas, tá? A gente tem o eixo, que seria praticamente a nossa altura, que é essa linha que liga do ponto central até a nossa ponta da pirâmide, tá? A gente tem as faces laterais da pirâmide, que são triângulos. A gente tem as arestas laterais, que são essas superfícies laterais que ligam o segmento tanto do vértice da ponta da pirâmide quanto até as pontas da base. A gente tem um apótema que seria como se fosse assim, do centro até o ponto médio de uma base de uma reta base do triângulo. Esse é o nosso apótema. A gente tem também a altura desse triângulo da face lateral. E a gente tem o apótema da base. A gente tem o apótema da base, que é o nosso, que é o que liga do ponto central até o ponto médio dos vértices do nosso polígono da base, podendo ser um quadrado ou qualquer outra forma. Mas daqui na imagem a gente tem um quadrado onde ele liga daqui do ponto central até o meio do quadrado, que é o nosso ponto médio. Esse é o nosso apótema da base. E a gente tem nosso apótema lateral, que ele é o nosso apótema que ele é referente ao triângulo aqui da pirâmide das faces laterais, que seria praticamente a altura desse nosso triângulo ali, tá? E a gente tem as arestas da base também, tá? Então esse é o nossa pirâmide, os elementos dela, que via de regra são esses, tá? Nós temos vários tipos de triângulos. Você tem essas imagens aqui que eu acabei desenhando, que eu acabei não encontrando imagens boas, assim, que desse bem aqui. Mas eu acho que assim, a gente tem o nosso triângulo triangular, que também é conhecido como tetraedro. A gente tem aqui a base triangular dela aqui, e a gente tem são aqui 3 lados normais, como você pode ver. Então, dessa mesma forma, a gente tem o quadrangular, que é o mais conhecido, o pentagonal, o hexagonal e o octagonal, tá? A gente tem as classificações dessas pirâmides. A gente tem uma pirâmide regular, que é a pirâmide normal, onde a base dela são polígonos conhecidos e irregulares, como quadrado, triângulo e outras formas geométricas, como os não regulares. Eu acabei desenhando aqui um pouco
estranha aqui, mas é uma ideia de um polígono que não é regular. No caso aqui é um polígono côncavo, dando a ideia de que essa pirâmide já tem uma concavidade nela. Então, ela não é uma coisa regular, não é algo que nossos cálculos conseguem fazer naturalmente. A gente tem que arrumar o jeito desse pedaço que tá errado assim, de certa forma, e fazer os cálculos dele, tá? A gente tem uma pirâmide que ela é reta, que é quando o ponto central e o ponto do vértice, quando se ligam eles têm eles são perpendiculares. E a gente tem os oblíquos, que é quando essa ponta da pirâmide, como você pode ver aqui no desenho, ele é meio que para fora do nosso polígono. Então, você vai ver que a altura dela aqui está até para fora, tá? Então, você tem uma distância entre o ponto central e a altura dela. Então, ela meio que está meio tortona assim pro lado, para a direita, tá? Certo. Os nossos cálculos de pirâmide, que naturalmente a gente tem, é a área da pirâmide, que é a área da base, que depende do polígono. Então, se a gente pensar que é um polígono de um quadrado, eu vou pôr aqui como Q. Então, seria base vezes altura, naturalmente. Se fosse um triângulo, então a gente tem base vezes altura sobre 2, e por aí vai, tá? E a gente tem as áreas laterais, que são triângulos. Então, essa área do triângulo é como a gente já viu ali, que a gente conhece, que é base vezes altura sobre 2, tá? Lembrando que essa altura é o nosso apótema das laterais, tá? E a base dela é a base da aresta mesmo, que a gente já conhece do nosso polígono. Então, o que vai variar da nossa área lateral vai ser a soma de todas essas áreas desse triângulo. Então, pensando num quadrado, a gente tem 4 faces, né? Uma na frente, um do lado, porque são 4 lados, certo? Então, a gente teria que somar todas essas áreas para dar a área lateral, tá? E aí, com essa área lateral, a gente vai ter a nossa área total, que é a área da base, mais a área lateral, certo? O nosso volume, ele é medido de 1/3 da área da base vezes a altura. Esse é o volume da pirâmide, até coloquei como volume P. E a gente também tem o volume do tronco, que seria quando essa pirâmide ela é cortada ao meio. Então, a gente tem a pirâmide, não necessariamente ao meio, tá? Mas dando uma ideia assim de quando ela é cortada. Então você vê que ela é cortada, você até consegue prestar atenção de que às vezes parece que tem uma imagem de um tronco mesmo, pensando numa árvore cortada mesmo. Então a gente tem duas formas, que seria o volume do tronco, né, VT aqui, que seria o volume da pirâmide, o total, menos o volume dessa mini pirâmide, que é essa parte que a gente acabou tirando de cima, tá? Essa parte de cima que a gente tirou, que virou um tronco normal, ficou reto lá. Agora, essa parte a gente precisa subtrair nela. Ou quando você não consegue encontrar essa da mini pirâmide, você tem o volume do tronco, que é a altura do tronco sobre 3, vezes a área maior, porque vai dar, pensando que seria um quadrado aqui embaixo, sabe? Então ela tem essa área maior embaixo, e esse volume aqui, que seria da pirâmide aqui, que acabou tirando, que eu vou acabar cortando aqui, apagando aqui, vamos pensar que ficou uma área menor aqui em cima, tá? Como se tivesse ficado uma área menor. Deixa eu fazer um pouco melhor o desenho aqui para vocês. Então você tem aqui um quadrado aqui, né? Meio torto, mas está um quadrado aqui. Essa seria a nossa área maior, e a área que ficou cortada aqui em cima seria como se fosse a área menor. Então a gente acaba ligando aqui as coisas. Aqui, ficou certinho a nossa pirâmide. Que é essa parte aqui de cima, que era para estar aqui em cima, foi cortada. Então a gente ficaria com a área maior e a área menor dela, né? Então essa AM é a área maior e esse AM minúsculo é a área menor. Então ficaria AM vezes a raiz de AM vezes a de área maior vezes a área menor, vezes a nossa área menor. Essa é a nossa fórmula, tá? Ou essa ou aquela, tá? Qualquer um dos dois. Fica a critério de cada um, assim, dar uma olhada e ver o que tiver de informação, ou também se tiver todas as informações, que for mais fácil para você e acaba fazendo. Porque se você tiver a altura do tronco já,
às vezes é mais fácil já fazer pela área maior, menor, ou às vezes se você não tem, você consegue ver o pirâmide total e consegue encontrar o volume da mini pirâmide, então às vezes é mais fácil fazer os dois volumes das pirâmides, da maior e da menor, e aí subtrair depois no final, que vai dar o volume do tronco. Então qualquer um dos dois acaba chegando no valor, tá? Então vamos fazer alguns exercícios aqui, bem tranquilos, tá? O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira que será apoiado sobre uma pirâmide da base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. Essa é a figura aqui que a gente tem, que está aqui em branco, que é a bandeira em cima, então ele quer fazer essa pirâmide, tá? Sabendo que a aresta da base terá 3 metros e que a altura dessa pirâmide será 4 metros, o volume de concreto de metros cúbicos será necessário para a construção dessa pirâmide será de... Então, lembrando que o nosso volume é 1/3 vezes a área da base vezes a nossa altura, tá? Esse é o nosso volume. Então, pensando nessa questão do nosso volume, é isso. A gente tem que a altura, ela é 4. E a nossa área da base é que as arestas da base são 3. Então, pensando que é um quadrado, então, base vezes altura, 3 vezes 3, né? A área do quadrado vai ficar 9, né? Então, fica 9 aqui, vezes 1/3, e isso é igual ao volume, tá? Então, se a gente dividir 3 por 9, fica 3 vezes 4. O nosso volume é 12 metros cúbicos, tá? Bem tranquilo, né? Deixa eu só apagar para colocar direitinho aqui. 3 vezes 4. Certo. Então, a gente acaba tendo esse é o nosso volume, é isso que ele vai precisar. Porque quando a gente pensa em volume, a gente tem que pensar que essa pirâmide ela não vai ser oca. Ela vai ser uma pirâmide que vai ser completamente fechada. Então, não vai ser toda fechada. Então, a gente vai precisar de bastante vamos pensar tijolos para construir isso. Então, assim, a gente vai precisar de 12 metros cúbicos para isso, certo? Bem tranquilo aqui, então a alternativa D é a nossa resposta, tá? Para a nossa construção. Bem simples, a gente olhou aqui então que a nossa altura desse triângulo aqui é 4. E a gente sabe que a aresta aqui dos lados é 3. Como é um quadrado, é só você olhar certinho, ver certinho qualquer imagem do quadrado, tá sempre atento a nisso, fica tudo certo, tá? Próximo exercício, uma pirâmide regular de base quadrada com 8 metros de altura, cada face da pirâmide é um triângulo isósceles cuja altura relativa à base mede 10. Qual que é a área total? Agora é um exercício um pouco mais difícil, mas que a gente precisa tomar mais cuidado. Então, vamos pensar nessa nossa pirâmide aqui. Eu até tenho uma pirâmide meio que pronta aqui para colar, que eu vou só apagar essas partes que eu acabei desenhando, certo? Certo. Então, a gente tem essa pirâmide aqui. A gente tem que a nossa altura da pirâmide é de 8, certo? E a gente sabe que a altura, cada face, aqui, a altura desses triângulos é de 10. Então, a gente tem que o nosso apótema lateral é 10. Qual que é a medida do nosso apótema? Pensando que é um regular, tá? Se eu sei que é um regular, então esse aqui é reto, ele é um quadrado certinho. Então, esse apótema aqui é o que eu preciso saber. Por quê? Pensando num quadrado, eu sei que o meu apótema aqui, ele vai ser a metade desse meu quadrado, tá? Porque ele vai do centro até o ponto final, que é o ponto médio. Se você olhar aqui, ó, presta atenção aqui nessa imagem, você vê aqui, ó, certinho. Então, esse aqui é metade disso daqui, ó, desse grandão. Então, a gente encontra esse apótema para conseguir encontrar a área da base, a aresta da base, para a gente conseguir fazer a área da base, certo? E de cara a gente já consegue também fazer
nossas áreas laterais também com isso. Então vamos lá. A gente tem que um triângulo aqui, retângulo, que a gente pode fazer, Bhaskara não. É só a gente fazer Pitágoras, né? Então fica 10 ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado, mais o meu x aqui ao quadrado. Eu sei que aqui dá 100, 64, mais x ao quadrado. 100 menos 64 fica 36, x ao quadrado. Passo com raiz agora, né? Raiz de 36. X é igual a 6. Então eu sei que isso aqui mede 6. Se esse meu apótema mede 6, e eu sei que ele é metade desses aqui, então tudo isso aqui mede, todas essas arestas aqui mede 12. Bem tranquilo, certo? Deixa eu só apagar aqui. Se eu sei que ele mede 12, agora eu só preciso encontrar a área da base, as áreas laterais, tá? Então vamos pegar a área da base, que é um quadrado, certo? Aqui, que é um quadrado. Então fica 12 vezes 12, vai ficar 144. E esse aqui da lateral são 4 laterais, e são triângulos, então a área do triângulo é, nesse caso aqui, 12 vezes 10, porque a nossa altura é 10, né? E a nossa base é 12, sobre 2. Isso aqui fica 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 10, 60. 60 é. Como são 4, 60 vezes 4, a área lateral é de 60 vezes 4, que dá 240. Certo, 240. Se eu somar 240 mais 144, que é a nossa área da base, mais a área lateral, tô fazendo um T, não sei porquê, ficaria 240 mais 144, que dá 384. Essa é a nossa área total, certo? Bem tranquilo, tá? Parece meio sete cabeças, porque a gente não tem muita informação, mas a gente consegue encontrar várias dessas informações. É só a gente ficar atento muito nisso do que a gente sabe, do que a gente consegue encontrar. Então, se é um apótema, a gente fica atento que esse apótema também da base, ele é metade da nossa aresta normal. Então, o nosso apótema lateral é essa altura do triângulo isósceles que está ali, certo? Então, como é isósceles, eu sei que esses lados aqui, os dois são iguais. No caso, eu não precisei encontrar, mas se precisasse encontrar, já saberia, certo? Então, depois seria só fazer, então, talvez Pitágoras aqui, tá? Então, ficaria bem tranquilo de encontrar o resto, certo? Certo, então, seguindo aqui nosso exercício, vamos pro próximo aqui. Um reservatório possui as dimensões de um tronco da pirâmide da base menor, medindo 2 metros, e o lado da base maior, medindo 8 metros, certo? Considerando que a medida da altura corresponde à raiz de 8, calcule capacidade de armazenamento. Eu já deixei aqui a área do quadrado maior, como 8 vezes 8, 64 metros quadrados, e a área menor, 12 vezes 2, 4, certo? Então, pensando nesse caso aí, de que nesse processo a gente precisa estar sempre atento à área maior, menor, nas fórmulas, deixa eu até subir aqui para ver, a gente tem da pirâmide maior e da mini pirâmide. No caso, a gente não consegue da mini pirâmide. E a gente já tem a informação da altura do tronco. Então é mais fácil a gente fazer por essa fórmula aqui, onde a gente tem a altura do tronco, a área maior e uma área menor. Então, pensando nisso, a gente tem aqui que o nosso volume do tronco é igual a nossa altura do tronco sobre 3, vezes a área maior, vezes a raiz da área maior, vezes a área menor, vezes uma área menor, certo? Então, vamos só substituir esses valores agora. Então, no volume do tronco, a gente tem que nossa altura do tronco, como no texto diz aqui, que é raiz de 8. Então, raiz de 8 sobre 3, certo? Vezes a nossa área maior, que é 64, como a gente já viu aqui, né?
64 vezes a raiz de 64, que nossa é maior, vezes 4, que é nossa área menor, certo? Vezes a área menor aqui fora. Então, o que a gente vai ter que ficar mais atento agora é nessa raiz aqui que a gente vai ter que fazer, certo? Então, deixa eu seguir aqui para o lado. O volume do tronco ficaria como raiz de 3, raiz de 8 sobre 3. Acho que isso aqui não dá para a gente continuar ainda, né? Então, a gente só copia. 64 vezes o 4 do outro lado a gente pode aproveitar, mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Fazer uma coisa de cada vez para não dar muita correria e tudo mais. 64 vezes 4 aqui dentro da raiz, né? A gente faz 64 vezes 4, vai dar 16, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 24. 24 mais 1, 256. Então a gente tem a raiz de 256 vezes 4. Existe a raiz de 256. Qual que é o valor da raiz de 256? Número vezes... Vamos lá, 256. Que número vezes 256? 14. Que é esse 14 dá 256. Vamos lá. 4 vezes 4, 6, 1. 4 vezes 4 aqui. Mais um, 5. 5 mais aqui 4. 1 vezes 1 não. Aqui dá 196, então não é. Então 16 vezes 16. Vamos lá, dá 36 aqui, né? Sobe um 3, 9, mais 6 e 1 aqui. 6, 5 e sobe 1 aqui, 2. 256. Então a raiz de 256 é 16, certo? Vamos lá, 16. Então vamos colocar aqui raiz de 8 sobre 3 vezes 64 vezes 16 vezes 4, certo? Esse é o nosso volume do tronco, tá? 4 vezes 64 dá 64 também. 64 vezes 64, a gente pode colocar como 64 quadrado, mas vamos lá. 64 vezes 64, deixa eu só pegar aqui, pegar uma calculadora mesmo, porque esse conta aqui é bem grande mesmo, pra gente ficar perdendo tempo de aula para isso. Calculadora. Vamos lá, não consegui encontrar aqui. Vamos lá, 64 vezes 64, vou fazer aqui no papel mesmo, não tá conseguindo fazer aqui normal. Na conta, 4 vezes 4 é 16, né? Sobe 1. 4 vezes 6. Deixa eu só botar aqui mais para baixo, porque eu sei que tá ficando bem apertado. E aqui fica ruim de vocês estarem dando uma olhada. Continuando. Aqui, 64 vezes 64. 4 vezes 4 ficaria 16, sobe 1 aqui. 4 vezes 6, 24 mais 1, 25. Mais 6 vezes 4, 24. 1 aqui, sobe 2 aqui. 6 vezes 3, 36, mais 2, 38, certo? 6 aqui desce, 5 mais 4, 9. 2 mais 8, sobe 10, 4. 4.096. Dá para dividir 4.096 por 3? Essa é a nossa dúvida. Não dá para dividir exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode transformar a raiz de 8 em 2 raiz de 2. Nisso, a gente vai fazer 2 raiz de 2 vezes 4.096, que dá 4.096 vezes 2, que dá 8.192,
ficaria, deixa eu só escrever aqui, 8.192 raiz de 2 sobre 3. Isso aqui a gente faz, continua aqui, que divide por 3. Agora dá para dividir por 3, ainda não dá para dividir por 3. Então a gente acaba por aqui. Esse é o nosso volume do tronco que ficou. Não dá para a gente continuar dessa forma. É o que deu aqui, mas faz parte, tá? Esse é o nosso volume do tronco e essa é a nossa resposta sobre o volume do tronco, certo? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu tanto a área total como o volume de uma pirâmide, quanto o volume do tronco. Todos esses fazem parte da nossa pirâmide. A gente pode separar ela, cortar ela para ver volume só de um pedaço. Às vezes pode ser que você só queira a área dela. E a gente precisa pensar na área total como sendo como se fosse aquela questão daquele papel onde você monta uma pirâmide no papel e você sabe que por dentro você não colocou nada. É ar lá, certo? Então, nisso consiste nossa pirâmide, certo? É isso, gente. Por hoje é só.